8 dicas práticas para sair da classe média. Vamos ver, pô. Tem como ser tão ruim, né? Não dá, pô. Vamos ver. Então, nesse vídeo aqui, nós vamos conversar com você. Você que pertence ao que? A dita classe média brasileira. Trabalhador, não existe esse negócio de classe média. Existe no máximo proletariado premium, proletariado platinum. É o pobre premium. Perfeito, como a gente boa. gosta de dizer por aqui. Raul, mas eu ganho 25 mil por mês. Pobre premium. É tudo pobre premium. Tem cartãozinho black, acha que é rico. Não é não. Você é pobre premium. A gente vai conversar com você aqui que tá nessa categoria sobre como que você pode sair dessa categoria de classe média com algumas dicas aqui muito simples e que você pode começar a resolver esse problema ainda esse ano. Antes de mais nada, quem é Sardinha? Se você não deu seu like, não quero like. A primeira coisa a ser entendida é por que você está na classe média e por que você não enriqueceu ainda. A verdade é que a classe média ganha bons salários, né? Você tem ali, às vezes, ganha até uns 30 mil, 35 mil, outras pessoas ganham 3, 4, 5, 6. Você já talvez tenha uma classe média de 30 pau. Profissão, já se formou e tudo. Só que você vende horas ainda para poder sobreviver, né? Você ainda é um grande vendedor de horas. E é um trabalhador. Esse eufemismo para trabalhador é bom, né? Vendedor de horas. A hora tem um limite, né? Que você tem 24 horas por dia, tem que dormir, comer e tomar banho. Então metade desse tempo você já não tem. Só tem aquelas 10 a 12 horas ali para você vender. Algumas pessoas só vendem 8, outras já fazem um trabalho extra, sei lá o quê. Isso não necessariamente vai te enriquecer. Então assim, o jeito mais fácil de sair da classe média e rápido é realmente criando o seu próprio negócio, né? Então se você tem alguma habilidade que você considere que seria possível, se tem alguma coisa que você gosta de fazer, se você consegue começar a colocar outras pessoas, né? Comprar horas das outras pessoas. Mas para isso você precisa de capital, você precisa de investimento. Não é só ter uma ideia, né? Uma ideia e um PJ na cabeça. Não, pô. Fora que a criação de pequenos negócios é uma coisa que demanda, né? Demanda capital, demanda investimento, demanda tempo, demanda organização. Foda, né? Em vez de vender as suas, o mais provável é que você consiga enriquecer. E às vezes você fica pensando que criar um negócio é uma coisa espetacular, fantástica. Não, você pode começar uma lojinha, pode começar a mercearia, pode começar qualquer coisa. Você se surpreende. Começa como, né? Com que investimento, com que recurso? Surpreenderia se você... mas pega um empréstimo do banco. Pô, você vai pro banco, o banco não dá empréstimo desse valor para ninguém abrir negócio nenhum. Não existe, pô. Existe. Soubesse quanto negócios simples dão muito dinheiro. Então você pode começar ali. É uma das formas é muito de você dinheiro? Sair. Muito dinheiro para você sair do pobre premium só se você virar um capitalista. E para isso é casa de milhão. Casa de milhão. E aí dá dita classe média, né? Fora que você trabalha muito mais, né? Porque se o teu pequeno negócio, você precisa trabalhar para ele gerar renda, então você continua sendo trabalhador. Começar a transformar e criar um negócio. A segunda coisa... A maioria das pequenas empresas fecham nos 2 primeiros anos. Exatamente. É muito difícil. Muito difícil. Coisa é diversificar suas fontes de renda. Acabou do negócio? Eu tenho um vídeo aqui onde eu falei sobre todas as minhas fontes de renda, vou deixar aqui. Então assim, quando você... Diversificar suas fontes de renda é ter mais de um emprego, né? Mais de um trabalho. Depende de apenas um emprego, quando você está preso somente em uma coisa ali, normalmente você tem flutuações muito maiores. Você pode ser demitido, pode acontecer alguma coisa. O legal é você ter mais de uma perninha aí nessa habilidade de te garantir renda. Então, aquilo que a gente... E aí a pessoa que trabalha 8 horas no dia vai ter que arrumar outro emprego. Bacana. Tipo, é genial, né? Como é que você fica rico? Arruma outro emprego. Fala a famosa renda extra, né? Então, cara, o que eu posso fazer no meu tempo livre que vai me render um pouquinho mais de dinheiro aqui? Isso aqui faz muito sentido, porque com essa diversificação de fontes de renda, você começa a ganhar mais dinheiro. Então, isso é muito, muito interessante. Eu mesmo, quando eu tive menos fontes de renda ali, quando posso falar, é quando eu trabalhava, né? Tinha 19 anos de idade ali, eu já era diretor lá do jornal. Além disso, eu tinha 19 anos, diretor do jornal? Trabalhava no jornal desde os 12 anos de idade? A minha própria empresa, já tinha fundado minha primeira empresa ali, que era uma empresinha de sites e tal. Depois eu migrei ela para uma empresa de site de conteúdo mesmo, em vez de ganhar dinheiro vendendo. Assim, empresa de site. Você fundou o Google Chrome, fundou a internet, o Blogspot. Tendo sites, mas isso me garantiu a não passar por dificuldades financeiras. Provavelmente ele ligou pro dono e ofereceu a mão de obra gratuita dele pro dono. O dono falou, caralho, diretor. Isso foi muito interessante. Então, cara, hoje em dia, fazer um sitezinho, uma lojinha, é a coisa mais simples do mundo, mas muita gente ainda não sabe. É basicamente a instalação de um Facebook, né? E você consegue fazer isso com certeza. Você pode cuidar de redes sociais. Dever de marketplace é de boa. É possível começar a cuidar de redes sociais, essas coisas. Isso é uma habilidade que, cara, é fácil de você adquirir, né? Não, você não vai ser funciona, é um de compra incrível dessa área, mas é fácil você adquirir, né? Não, você não vai ser um trabalhador incrível dessa área, mas é fácil você adquirir e você começa a conseguir ganhar algum dinheiro. Tem também a opção de comprar. Quanto de dinheiro, né? Porque a maior parte desses trabalhos é só uma renda minúscula em comparação ao tamanho do trabalho que você vai ter. Comprar e revender coisas, né? Isso aí é uma coisa que eu fazia muito lá atrás também. Nossa, é uma compra coisa e revenda. Compra e revenda é uma tática para sair da classe média?
hoje, né? Sempre você consegue comprar um produto mais barato e vender mais caro, rola. Na sua cidade, às vezes, tem alguma coisa que é mais barata por aí e que você consegue comprar e que ainda não é vendido pela internet. Por exemplo, tem um pessoal que vende umas castanhas, já viu isso no Mercado Livre? Castanha em Goiânia, por exemplo, é extremamente caro nos mercados. Você vai lá no Mercado Livre, tem uns caras vendendo baratinho, porque ele deve ser de uma região onde tem aquelas castanhas ali em mais abundância, ele compra por um preço e vende por outro. Até açaí de verdade. O pessoal de Goiás aqui consome açaí com leite condensado e tal, mas tem um monte de gente que veio do Pará, então na internet também você consegue comprar os açaí de verdade ali e tal. Então qualquer coisa. Essa coisa de você ter preconceito quanto ao com o quê é uma coisa que te impede. Vai, segue a trilha do dinheiro. Vai na trilha do dinheiro. A terceira Revender coisa? Não, o cara tá reinventando a profissão tropeiro. É isso. O cara tá reinventando a profissão, follow the money. Virar cambista de açaí, perfeito. coisa é aprimorar as suas habilidades e É aquele negócio, né? É a mesma, é uma releitura da dica do primo rico de ficar rico vendendo água na praia. conhecimentos. Então, assim, normalmente quando a gente consegue um emprego, consegue um trabalho e tal, você tende a ficar muito mais tranquilo. Aí você começa, eu vou trabalhar aqui todo mês, vou receber meu saláriozinho, mas você para de estudar. Se você para de estudar e de se aprimorar, a primeira coisa é que Tem que ter tempo para estudar, né? sua hora fica menos valiosa, né? Então, é muito interessante. De novo, o papo de que é a educação que aumenta a valorização da hora. Isso é mentira, gente. Não é um processo que tá ligado. Você entender, cara, o que é o pico da minha carreira de onde O açaí é legitimamente goiano? Os paraísos vão ficar malucos quando eles ouvirem isso. eu tô hoje? Quanto ganha esse cara lá? E quais habilidades eu preciso ter para chegar naquele lugar? Se você começa a fazer isso, né? Eu fiz isso, por exemplo, na área de mídia programática e tal. Então, se você começa a fazer isso, você vai ficando uma hora cada vez mais cara. Você não consegue sair de uma hora para outra da classe média, assim, mas você vai subindo o seu salário e subindo o seu salário você pode transformar ele em mais renda, né? Não é uma relação verdadeira. Não é uma relação real. Como vocês sabem, aqui no canal a gente ensina bastante sobre isso. Então, essa habilidade de estar sempre aprendendo é uma habilidade que vai estar sempre aumentando ali a sua receita, né? Você vai sempre conseguir fazer mais dinheiro se você for mais competente do que ontem. Não. Não é assim que a banda toca. Não é desse jeito que funciona. Tem um monte de gente que faz curso de especialização, pós e o cara para receber um salário de merda. Muita gente. Mas a empresa que eu tô não valoriza. Foda-se, você vai estudando, na hora que você conseguir outro lugar, você vaza daí, né? Não precisa. A hora que, né? Então até lá você vai, valoriza né? O conhecimento e tal. Ninguém valoriza porcaria nenhuma. A verdade é que as pessoas simplesmente pensam no benefício próprio. As empresas, O nome disso é capitalismo, querido. elas remuneram ali de acordo com o que o mercado está oferecendo. Não é de acordo com o que o mercado está oferecendo, é de acordo com o interesse dela em poder lucrar mais a partir daquela atividade. De acordo com aquilo que seja competitivo para que ela continue no páreo. Mas vão sempre pagar mais para pessoas que giram mais dinheiro, que são mais relevantes. Isso Não, é mentira. indiscutível. E agora a gente Não, isso é completamente discutível, porque não é isso que acontece. vem pro quarto ponto aqui, que é ouvir as pessoas. Então isso aqui é uma das coisas mais complicadas de Quarto ponto e é o número 6. Ele de a ordem de elaboração. serem feitas, né? Hoje em dia a gente vive numa sociedade onde as pessoas ficam esperando a vez delas de falar. Eu ganhei quase todas as oportunidades que eu construí na vida e etc. foi ouvindo outras pessoas, então ouvindo verdadeiramente. Então às vezes você tá conversando ali com uma pessoa e você tá esperando sua vez de falar em vez de necessariamente ouvir, né? Quando você ouve as pessoas, você vai começar a ter ideias de negócio, você vai conhecer diferentes mercados. Eu me lembro, né, da vez que eu tive a ideia, por exemplo, de começar a investir aqui na Bolsa de Valores, lá atrás ainda, e por conta de um banner e tal. Da primeira vez que eu fui conversar com alguém sobre investimento, que eu tinha lido sobre o Graham e já tinha algum conhecimento, eu fui conversar com esse cara, e naquela época, ele me falou que ele Interrompa os outros e fique rico. estava abrindo uma casa de análise. Eu não dei muita ideia pra ele. Hoje em dia esse cara tem uma grande casa de análise, né? Não é uma das maiores, não é as gigantescas, mas ele tem uma casazinha de análise diferente das outras, né? Ele vende direto para as corretoras ali algumas informações e tal. Cara, deu muito certo. E ouvir ele lá atrás me fez entender que existia uma possibilidade de trabalhar no mercado financeiro. Depois, quando eu vim chegar no momento que eu tô agora, por exemplo, Mas ouvir, né? Ter essa experiência vai naquela mesma linha de você trabalhar de graça para alguém, porque esse alguém vai ter um conhecimento que vai te dar insights. Novamente, né? Uma relação que não está estabelecida sobre qualquer critério de ciência ou qualquer critério de materialidade. Consigo entender muito melhor o que as pessoas fazem por conta de Vou monetizar a que o cara escuta. me deu lá atrás, que eu não tinha a menor ideia ainda que existia, ou quem eram as pessoas que operavam o mercado. E por isso eu consegui abrir uma plataforma de investimento. Porque quando eu fui para Não por isso, né? Plataforma de investimento você precisa de dinheiro, de recurso, de pessoas, de agência. fazer isso aqui, eu já estava muito menos cru. Esse cara me explicou, me ensinou muito sobre o mercado financeiro. Imagina que era só um diálogo que, se eu não tivesse ouvido, eu teria perdido a oportunidade. Então, em vez de falar, vou ter network, sei lá o quê, cara, ouve as pessoas, conheça a história delas, que você vai conseguir tanto ajudá-las quanto ser ajudado também quando for necessário. A quinta dica aqui é assuma riscos calculados, né? Para sair da classe média não tem outro jeito. Você vai ter que aceitar determinado nível de
risco. Tudo que você vai fazer na vida envolve algum tipo de risco. Então, muitas vezes, você tá no emprego porque você fala, cara, aqui eu já tô estabelecido, tô ganhando ali 5 mil, tem outro lugar que eu poderia ganhar 6.500, mas eu não quero ir, porque eu acho que eu poderia me dar mal e etc. Tem uma outra área que eu poderia migrar, mas eu vou... A Aninha falou aqui pra mim que esse cara e um outro mano, Paulo Cuenca, abriram uma empresa juntos de agência de marketing para formar digital influencer e eles faliram na pandemia. Não é, essa brisa dessa galera é o que o Fafit Sente mandou. O Naldo Beni viu um garoto que poderia ser investidor. Esse garoto era ninguém mais, ninguém menos que Warren Buffett. Começar do zero, lá na frente vai dar mais dinheiro, eu não quero ir agora. Mas você precisa realmente criar uma boa reserva de emergência e organizar para poder tomar esses riscos calculados, tomar a decisão de empreender. Não adianta você ficar a vida inteira esperando o ponto perfeito. Falar assim, ó, vai chegar um dia que isso aqui vai estar tudo alinhadinho e aí, enfim, eu vou tomar essa decisão ali, não vai ter risco e as coisas vão dar certo de uma hora para outra. Isso não existe. Isso é igual o momento certo para ter filhos, né? As pessoas falam que existe isso. Se você ficar esperando, você espera uma vida inteira, porque nunca a sua vida vai estar calma, organizada, tudo bem estabelecido para você tomar risco. Então, assumir riscos é uma das coisas mais importantes e que a classe média toma muito pouco, né? Realmente a gente é guiado desde a escola ali para tomar o mínimo de risco possível, para simplesmente ficar trabalhando no mesmo emprego praticamente a vida inteira, que era o que as gerações anteriores faziam. Hoje, muito menos. O negócio é esse, né? Vender curso. Esse é o esquema. As pessoas já aprenderam a tomar um pouco mais de risco, mas o mercado é de quem toma determinado tipo de risco. Não, essa história de mercado é de quem toma o risco, isso é mentira, né? Não é essa ideia fantasiosa, essa ideia sem nenhum tipo de lastro, sem nenhum tipo de realidade, né? É de quem toma o risco. Assim que o capitalismo funciona, né? Ele premia o risco. O capitalismo não premia o risco. Ele não premia o risco, porque tem um monte de gente aí que vai jogar dinheiro de salário, de renda, para poder investir, ganhar uma graninha um pouco a mais, que é tudo que esses papos aí de investidor fala, e perde tudo. Perde a grana e perde recurso. O que o capitalismo faz é explorar as pessoas e vender a ilusão de que elas podem ser ricas dentro de um sistema que as explora. Mas não tem chance de eu acabar me dando. E é essa a diferença, né? O risco que um playboy, né, que alguém vai gastar dinheiro investindo é muito diferente do risco do que um trabalhador vai ter de investir esse dinheiro também. É um risco que, na realidade, representa muito mais problema para o trabalhador, caso ele perca o emprego, caso ele perca o investimento, caso ele se foda na matéria geral, do que alguém que realmente tem um recurso material para poder se manter naquela relação. Dando mal. Tem. O mais provável é que dê errado, né? Quando você vai iniciar um negócio, etc., o mais provável é que dê errado. Só que todas as pessoas que você conhece, elas apostaram nisso. Ou alguém apostou para elas, né? Tem uns também chamado herdeiro, que aí o seu pai tomou risco e você tomou cana. E deu tudo certo para você da mesma forma. Mas você já não nasceu rico, senão você não tava nesse vídeo. Ninguém mandou ser azarado. Porque além de pobre premium, você ainda é azarado ainda. Todo pobre é azarado. Eu penso. Não, pobre não é azarado, pobre é fudido. Pensava isso quando eu era pequeno. Eu olhava assim e falava, rapaz, eu sou azarado pra porra. Falava, por que você é azarado? Porque eu dava sorte com as coisas, mas pra isso eu achei que eu fui azarado. Porra, por tanta família pra eu nascer, né? Podia ter nascido no lugar, o cara bilionário e tudo, mas é pouco bilionário pra muita gente. Não nasceu com o criado pra lua, né? Gente nascendo, não tem como não. Aí depois disso você percebe que, na verdade, fez até sentido. Aí hoje em dia eu já olho errado, já falei, eu era sortudo, que eu nasci na casa certa, do jeitinho certo, que as coisas se encaixou aí. O que tá faltando pra você é o quê? Tomar um risco, uma decisão descabida. O que tá faltando pra você é lutar pela melhoria das condições de vida da classe trabalhadora e lutar pela Revolução Brasileira em direção ao socialismo. É isso que tá faltando. E desmedida. E se der certo, você depois pode contar a sua história de sucesso e falar como se sempre fosse natural. Falar assim, nossa, isso aqui enriqueci de maneira leve. Aí você monta a sua jornada do jeito que você quiser, né? Porque aí os perrengues você não precisa contar. É muito engraçado você falando isso aí, porque é o que as pessoas às vezes olham pra você hoje e acham isso, né? Que foi tudo... Mas ainda bem, eu quero que elas Exato, pensem isso, exato. né? A ideia é essa. Conta aqui, fala, ó, você dá uma romantizada. Você cria assim, ó, só pontos altos. Não tem um ponto baixo na vida. Você cria aqui, foi indo, fui enriquecendo, enriqueci. É assim, toda a vida deu tudo certo. Ah, Raul, mas não vai ficar contando história triste igual os coaches na internet. Eu não gosto, não. Às vezes você vai contar uma história triste, aí o cara posta uma foto de infância, uma casa com 16 andares e 4 piscinas. Você fala, porra. Você, inclusive, já citou aqui no canal 2 livros, se eu não me engano. Eita! Que deu errado, né? Sim, só de fracasso, já citei o livro. Eu não lembro mais o nome agora, mas já citei. Eu gosto muito, mais das histórias de fracasso do que das de sucesso. Porque no fracasso, o fracasso é sempre verdadeiro. O sucesso é sempre mentiroso. Ah, Steve Jobs era genial. O maluco tomava LSD em cima de uma árvore, mano. Pelo amor de Deus, tomava LSD em cima de uma árvore. É por isso que a empresa chama Apple. Ficava comendo maçã, tomando LSD. Que gênio é esse? Que? Fonte Arial 12 total.
total. Aí agora que ele ficou rico é tudo mais. Ah, o Mark Ficou não, né? O Steve Jobs morreu. Zuckerberg sempre foi genial, roubando ideia dos outros. Canalha. Agora, o sucesso ele mente. Agora, a realidade, o fracasso, ele é sempre sincero. A pessoa lembra do dia Fracasso é muito mais pedagógico mesmo. exato em que as coisas começaram a dar errado. Ela chega pra você e fala assim, aquele dia É verdade, eu era a macieira do Steve Jobs. que eu peguei 10% da minha safra de tomate ali, decidi reinvestir tudo em vez de reinvestir só os 10%. E no outro ano veio a seca e lascou com tudo e não deu tomate. Ou choveu demais, que tomate também não pode com chuva. E aí eu perdi tudo. Aí você fala, não. Aí aquilo ali o cara sabe o dia, ele sabe o momento. Mas pra você ver, né, gente? Olha como o conteúdo desse cara é muito mais acertadinho, muito mais bem roteirizado do que do Primo Rico. Muito mais humano do que do Primo Rico. Exato. E é exatamente, quem tem uma safra de tomate vai falar, eu nasci na pobreza, nasci meio fudido e tal. Aí o cara vai lá e fala, investi meu dinheiro numa safra de tomate. Tomate é bom, hein? Porque ele tomou a decisão ruim. Aí você aprende, é com isso que você aprende. Você fala, por exemplo, nunca reinvista mais de 50% do dinheiro da safra de tomate no próprio tomate. É uma má ideia, já aprendi isso na vida. Você que planta tomate, toma cuidado, que tomate é enrique ou quebra. Tomate no ano que ele tá valendo, ele vale muito, mas no ano que dá errado também ninguém colhe nada. Sexta coisa, crie um plano de ação. Então assim, toda vez a pessoa chega até mim, eu quero enriquecer, mas eu não sei por onde eu começo. Meu lindo, começa pelo início. Se você tá fazendo aleatoriamente, você fala assim, nossa, eu vou acordar, vou trabalhar todos os dias e vou ficar lendo uns livros. Não. Você vai enriquecer, mas é nunca na sua vida. Ah, mas fulano de tal me disse que enriquece, você lê 2 livros por dia. Enriquece da onde? Você tá rico já? Com esse tanto de livro de autoajuda que vende o dia inteiro na Amazon lá, cadê esse povo rico? É milhões de cópias vendidas, você vê o livro. Aí você fala, beleza, e cadê os milhões de milionários que aprenderam? Um livro que te ensina a ser milionário, que tem milhões de cópias vendidas, você pode duvidar. Tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. Então, a questão não vai adiantar. O que você precisa? Estudar é muito importante, mas você tem que definir um plano de ação. Então, eu vou fazer isso aqui, vou ficar nesse trabalho até tanto, depois eu preciso arrumar mais tanto. Sem lidar com nenhuma realidade, sem lidar com nenhuma condição material, né? Como se fosse possível estabelecer esse plano tão milimetricamente colocado numa sociedade em que a gente vê a precarização do trabalho, a destruição das condições de vida, a diminuição do serviço público e todas essas outras coisas. Depois eu vou abrir minha empresa nesse dia, depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo. Quando você cria esse plano de ação, estrutura a sua vida de uma maneira ali, pelo menos nos próximos 5, 6 anos, em que momento que cada coisa vai acontecer, a sério, e é um plano que você vai levar aí um mês pra fazer, quando você organiza É cada coisa, mas o próprio cara falou aí do negócio do tomate, deu errado, acabou. toda essa estrutura, aí sim. Aí você tá realmente investindo a sair da classe média. Senão você vai ficar nela pra sempre. Porque se tem uma coisa que a classe média não tem é planejamento. Tem um planejamento mensal. Gastei tanto, ganhei tanto. Mês que vem, gastei tanto, ganhei tanto. É isso que a maioria das pessoas fazem. O que vem aqui com o 7º item, um dos mais importantes. Adote hábitos financeiros saudáveis. Então é o seguinte, quando você não tem dinheiro, não adianta você querer copiar o consumo de quem tem dinheiro. Então você fala assim, nossa, eu vou fazer viagens, vou fazer O foda é você estar imerso em ideologia dominante e viver com isso, né? compras, vou fazer sei lá o quê. Cara, não. Arruma algum hobby pra fazer que não envolva gastar sei lá que tanto de dinheiro. Arruma alguma coisa que você faz que não custe esse tanto pra você poder se organizar. Durante o período de construção do patrimônio, você precisa Mas é engraçado porque é a solução prática, simples, fácil e viver de maneira mais controlada. Então você precisa realmente focar. Eu já falei daqui num vídeo também sobre as fases, né? Ali tem uma fase da sua vida que você tá aqui, ó, tentando controlar tudo. Aí você vai abrindo mão desse controle à medida que você vai alcançando determinadas metas. Se você tem o plano de ação lá e definiu metas claras, você vai colocar, ó, quando eu atingir isso aqui, então aí eu vou poder ter um carro. Quando eu atingir isso aqui, eu vou poder ter outra coisa. Então adote hábitos financeiros saudáveis. Mas é isso, né? Eu acho muito ruim essas dicas porque elas não têm nenhum tipo de exemplo prático, né? Elas não têm nenhum tipo de modelo pra seguir. Não tem, é só umas dicas jogadas no vazio. Hábitos financeiros saudáveis não é ficar regulando, você vai tomar café, etc. Não. É você já não se senti a crítica, hein? Ficar gastando muito mais dinheiro que você deveria. Não vou num lugar sem saber a média de quanto eu vou gastar. Não vou sair numa viagem sem fazer conta. Fazer conta, evitar dívida. Mas quem viaja sem fazer conta? Quem da classe média, do pobre premium, vai pegar uma passagem e vai fazer o bagulho? É assim, um passo fundamental para você que quer sair da classe média. Porque a classe média é exatamente a classe que mais paga dívidas. É a classe que sustenta todo o sistema financeiro e sustenta os impostos. Então, assim, eles te jogam... Não, que sustenta os impostos? Não. A maior parte da renda do Estado não vem disso daí, não. E a classe média, a classe que sustenta essa estrutura também não é, não. Né? É a classe trabalhadora no geral. Vai sempre gastar proporcionalmente mais com relação, por exemplo, a impostos em bens e serviços, que é o que a maior parte da tributação brasileira reincide. Então, isso vale para praticamente toda a classe trabalhadora, né? Não só para a classe média. Numa parcela, né? Passa 2 vezes na parcela, você atrasa um mês daquilo ali, começa a gerar juros e acabou sua vida. E aí você para sempre vai ficar vivendo para pagar juros. Então toma cuidado. Então, ao invés de você defender a valorização do salário mínimo, a criação de um processo de industrialização, de melhoria dos empregos, não.
segredo para poder sair da classe média é fazer conta. Hábitos financeiros saudáveis. E o último, como não poderia deixar de ser, educação financeira. Não tem como você enriquecer e sair da classe média se você é um trabalhador comum, né? Se você é um empresário tem como, mas se você é um trabalhador comum, sem investir. Colocando o seu dinheiro para trabalhar por você, realmente colocando ali em ações, fundos imobiliários, gerando uma renda, sem precisar necessariamente trabalhar. Mas aí o negócio é que para você gerar essa renda com investimento em ação, você precisa fazer aportes gigantescos. São aportes que demoram anos para serem construídos. Ainda mais numa realidade em que a classe trabalhadora está cada vez mais fodida, ganhando cada vez menos. Ligado? Então, para você ter uma renda o suficiente, né, ou compor renda com vários dinheiro pingando de bolsa de valores de ação, etc., não é um processo simples. Não é tipo você jogar 100 conto, R$1.000, R$10.000. Você precisa jogar um aporte muito maior para poder gerar uma renda a partir daquilo, uma renda que te retire do espaço de trabalho. É uma das melhores formas que você vai fazer. E se você não tem educação financeira, você se torna muito vulnerável para cair numa pirâmide financeira, você se torna para cair na mão de vagabundo, você cai em golpezinho, você entra em participação societária de coisa idiota. Se você aprende a investir e analisar uma empresa, você sabe até avaliar se um negócio é bom ou não. Então isso aqui é a base para tudo isso. E se você quiser aprender a investir no Brasil e no mundo inteirinho, eu te ensino a investir no mundo inteirinho. O Casé fica desesperado, que ele tem que arrumar o áudio ali. Se você quiser aprender a investir no mundo inteirinho, o que eu vou te dizer é acesse Claro, né? Para vender curso. No final das contas era isso. alvp.com.br. Você vai passar por um processo Passa seletivo. a comprar Se você o for curso. aprovado nesse Óbvio. processo seletivo, eu mesmo vou te ensinar a investir no Brasil e no mundo, criar uma carteira de investimento sólida para te tirar dessa maldita classe média, que é difícil, né? Eu sou da classe que sustenta esse país, não tem Bolsa Família, meu pai não é juiz, a minha vida é bem pior que a de um Não tem Bolsa Família. Que é essa letra? Que merda. pobre, classe média sofre. Ah, do Murilo Couto, verdade. A música é maravilhosa, grande Murilo Couto. Você é dos idos da internet de 1990, é outra geração. Outra Então- geração, outra geração. Vou ler aqui agora. Lembra a gente desse entra aqui num vídeo? momento que não é o momento de hoje, é um E é legal, porque esse vídeo da classe média, na verdade, é um vídeo irônico, né? momento de sempre. Bota o microfone no meio de todo mundo pra gente fazer agora. Você me pergunta, eu lhe respondo, eu tomo pinga cada domingo dançando e curtindo Wanda e não consigo nem... Eu espero que você acerte a previsão de termos 80 bilhões com a mesma margem de você acertar a queda da Selic, a taxação do Pix e o cancelamento do DOC. Pois é, já cancelaram o DOC. Agora já vão taxar o Mas o DOC também, pra que ele vai existir, né? Pix. Só falta cair a Selic agora. Mano. Não, Selic não vai cair, vai ter que esperar trocar a presença do Banco Central e a taxação do Pix também não vai acontecer, não saiu nenhum tipo de projeto. Que vem. Agora esses 80 bilhões deve ter sido alguma coisa que eu falei que eu nem sei o que é. Maravilha. No vídeo, eu não lembro o que foi que eu disse. Peraí. Elas que paguem as contas delas, são empoderadas agora. Caio Castro tá certo, Wallace Martins. Tá, fica aí o aviso do Wallace Martins, tá? Pra vocês mulheres, ele tá revoltado. Ou com o Wallace Martins, porque com o Caio Castro ainda vai, você pagar uma conta agora, o Wallace Martins. Continuem falando mal da Petrobras, que eu aproveito pra comprar, mas fica à vontade, Yudi. Eu não tenho nada com isso não. Eu realmente acho que a empresa é empresa governamental, né? Com certeza vai ser Nossa. extremamente bem administrada em todos os anos, é porque eu invisto pros próximos 50. Caralho, maluco, a Petrobras estava distribuindo dividendos bilionários recordes nos últimos 4, 5 anos. Se o cara soubesse de investimento, ele falaria isso, né? Pra comprar a ação da Petrobras. Né? Então fica difícil. Essa taxa de inflação é por mês, né? Só doido acredito que é anual. Cara, fazer o quê, né? Eu não trabalho no IBGE. Vocês querem reclamar de IPCA, vocês falam lá com ele. José Carlos. Oi, Raul, meu guru. Fala, meu guru. Obrigado por sempre acabar com minhas dúvidas. Tenho mais uma. Tem um pouco de BRKM5, que está em vias de ser vendido por um valor acima do cotado hoje no mercado. Na prática, como funciona a execução do tag along? Tenho que fazer Entendi nada, isso é grego pra alguma mim. indicação que quero vender minhas ações pelo valor de venda real da empresa, ou isso é automático? Vamos fazer lá uma uma oferta pública de aquisição. No momento que fizerem isso, você vai ter que ir lá e sinalizar que você quer aceitar o valor lá e tal. A sua corretora vai te avisar insistentemente dessa ocasião, tá bom? Pode ficar tranquilo. Então, se você tem uma ação que vai ser vendida por outra empresa, pode ficar tranquilo que é bem tranquilo. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Ruim, menos ruim, né? Não porque o conteúdo é bom, né? A forma é muito mais interessante, a linha discursiva é o que a Aninha falou, é o charme goiano, o carisma e a sacanagem.